refeição aberta, assim. Para o cara da academia, cabe uma refeição livre? Como é que encaixa isso no ponto de vista do dia a dia das pessoas? A dieta é contexto, né? Então, para uma pessoa que é saudável, pessoa que não tem risco de saúde, o cara que está na academia, a gente consegue encaixar um docinho até todos os dias. Eu não gosto dessa estratégia por questão do paladar. Acaba atrapalhando, tá, visivelmente a relação da pessoa com a comida. Tem gente que gosta de colocar, por exemplo, um doce no pós-treino. Metabolicamente falando, não tem problema nenhum. Entendi. Mas isso é importante. Metabolicamente falando, isso. Não vai arregaçar o organismo da pessoa. Não vai ter diferença, cara. Porque quando você faz o seu exercício físico, você fez lá, principalmente exercício resistido. Musculação, crossfit, até um jiu-jitsu, dependendo da força que você faz. Você tem ali, fez o exercício físico, e o teu músculo, depois desse exercício físico, ele está com uma sensibilidade à insulina muito boa. Tá? Isso quer dizer o quê? Para você colocar a glicose dentro da célula, você precisaria de insulina. Mas o exercício físico, tá, sem a necessidade da insulina, já faz com que o GLUT4 suba da membrana e absorva essa glicose. Perfeito. Então fica independente, né? Para a galera entender, para a gente fazer a absorção dessa glicose, a insulina aumenta, ela sinaliza lá na célula para o GLUT4 subir, esse GLUT4, que é um transportador, sobe na membrana e a glicose entra para a célula. Essa é uma sinalização. O exercício físico faz essa sinalização do GLUT4 independente da insulina, cara. Então isso é maravilhoso. O seu corpo, após um treino, ele está muito receptivo ao carboidrato. Você não depletou, mas você acabou tirando bastante glicogênio da musculatura, então tem uma necessidade de repor aquele glicogênio. Se você vai comer 100 gramas de arroz ou sei lá, 30 gramas de doce de leite, sendo a quantidade de carboidrato similar, não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença na questão da digestão e a questão do paladar. Mas para a entrada de glicose na célula vai ser praticamente a mesma coisa. O que você percebe na galera que você tentou colocar ali um doce? Imagino que você deva colocar naquelas pessoas que realmente têm, por questão psicológica, gostam muito e necessitam, mas... A pessoa que não faz questão, você prefere não mexer nisso justamente porque Exato. Pode desacostumar o paladar dela. Exatamente. Você acaba... Porque a dieta vai ter momentos, né, vão ter dias ali que não vai ser fácil de fazer. E se você primeiro tem esse doce fácil em casa, já fica um facilitador para você burlar todo o processo. E a questão de você também começar a errar um pouco a mais na dieta. Então, é 30 gramas. Tem 35 aqui. Já comi 35, tem 37. Então o cara começa a fazer essas compensações e no final de um período, às vezes está fazendo ali por 2, 3 semanas, o desejo de doce dele começa a aumentar. Porque quanto mais doce você come, mais doce você quer comer. É uma adaptação que a gente tem. Se você é uma pessoa que não gosta muito de doce. Se eu te der uma colher de leite condensado, por exemplo, você vai achar uma coisa muito doce. Você vai até fazer careta. Eu, por exemplo, posso tomar uma lata de leite condensado que não vai fazer nada, porque eu tenho essa adaptação. Eu tenho esse autocontrole, eu não tenho doce em casa, justamente porque eu tenho um apreço muito grande pelo doce. Então, para a maioria das pessoas, assim como eu, que sou fisicamente ativo, que treino todos os dias, que faço dieta tudo certinho, cara, eu já controlo isso. Imagina para um paciente meu que está vindo aprendendo a ter educação alimentar, se eu vou empurrar o doce nele como sendo uma obrigação do dia. A minha abordagem é diferente. É o seguinte, você está com vontade de comer doce? A gente vai fazer o seguinte, você não vai comer o seu doce agora, dependendo da pessoa, tá? Se a pessoa está num processo de reeducação ali. Porque se ela está no início de uma dieta, ela vai querer doce o tempo todo, porque ela está, entendeu? É uma coisa muito nova. Agora, se é o cara que está há um tempo fazendo dieta, eu vou falar para ele, olha, se você está com vontade de comer doce, vai lá e come aquele doce. Se é uma pessoa que está iniciando, eu falo para ele não comer. Eu falo, cara, primeiro mata a sua sede, primeiro certifique-se que você não está com fome, e depois disso você procura comer alguma coisa, né? Um doce, alguma coisa. Mas eu sempre falo, se você está com vontade de comer um bolo de chocolate, muita vontade de comer um bolo de chocolate com um apelo emocional muito grande, não come o bolo de chocolate. Come um bolo de laranja com cobertura de chocolate, mas não come especificamente aquilo para você não criar uma ligação emocional com aquela comida. Porque tem pessoas que criam vínculos emocionais fortes com comida. Tá? Você pode fazer esse exercício em casa, aqui, fecha o olho e lembra do cheiro de pão num café da tarde servido em família.
né? Ou de qualquer outra substância, de qualquer outro alimento que você lembre de alguma coisa. Você consegue sentir o cheiro daquilo porque remete à questão emocional. Então, se você cria um vínculo emocional nessa fase de aprendizado, é muito difícil de tirar, sabe? Tipo, porque você está com fome o tempo todo, você está com desejo o tempo todo. Fome não, você está com desejo o tempo todo porque você está reaprendendo a comer. Já aquele cara que treina há um tempo, ele não sente a necessidade. E isso que a galera não entende. Se você passa por esse período, né, de controle, de aprender a não ser submisso à comida, porque pode parecer forte, mas não é forte, cara, é a realidade. Se uma comida está controlando você está sendo submisso a ela. Se você chega e não consegue se controlar, você não quer comer, mas você vai lá e come, você está submisso a ela. Então o nosso objetivo é, eu mando nessa comida, eu não vou comer porque eu não quero comer. Estou com vontade, mas eu não quero comer. Para criar esse aprendizado. Com o passar do tempo, as pessoas começam a perceber que essas vontades diminuem. Quantas histórias que a gente vai ver de pessoas, por exemplo, que comiam muito doce, agora com chocolate 70% está tranquilo. E o nutricionista, ele lança a mão de algumas estratégias, como, por exemplo, aumentar... Como é que vocês fazem? Aumentar alimentos sacetógenos para tentar diminuir a fome da pessoa ou a percepção de fome da pessoa. Existe esse olhar no paciente e a manipulação dos macros, botar mais proteína mais sacetógena, como é que funciona isso? Tá. Só complementando ali, que estava falando sobre o doce no pós-treino, o porquê que eu não gosto de colocar ele como rotina para a maioria das pessoas. E a galera tem que entender assim, depende muito de quem eu estou tratando. Eu sempre deixo isso muito claro. Se a pessoa vem de um transtorno alimentar, se a pessoa vem com um problema de ansiedade, se a pessoa vem com uma coisa mais séria, é porque assim, você trabalhou em consultório. Quando você tem contato com o que realmente é problema alimentar, transtorno alimentar, você acaba criando uma casca dura, né, com certos comportamentos que são compensatórios. Tipo, a pessoa está fazendo aquilo escolhendo, ela está... É por isso que eu falo que é dieta sem frescura. A gente não vai colocar frescuras na dieta. Só que quando a gente está falando com pessoas que têm transtornos alimentares, pessoas que estão com problema emocional, aí é uma situação diferente. O cara que está comendo pão com mortadela, por exemplo, eu não vou colocar para ele um pão com ovo se o cara não gosta de ovo. A gente vai tentar encontrar alimentos para fazer uma escada de diminuição do paladar e amizade com a comida realmente. Até esses dias eu falei da questão do peito de peru. Cara, peito de peru não é um alimento saudável. Entendeu? Se você olha a composição do jeito que é feito, mas comparado com uma mortadela que tem aquelas rodelas de gordura, o peito de peru já é um início, cara. Entendeu? Então você vai pro peito de peru, daqui a pouco você pode colocar um frango, você vai fazendo essa escadinha até o cara chegar num determinado momento. Entende? Então tem tudo isso. No exercício físico, eu não gosto de colocar o doce como algo obrigatório, tipo pão com doce de leite, pão, porque acaba criando um vínculo também da comida com o exercício. O cara vai treinar para comer o doce, cara. Isso é muito comum. Tipo, o cara não quer treinar, ele não tá preocupado, mas ele vai treinar para comer o doce. Só que o treino que ele tá fazendo não é lá essas coisas. Ele tá cumprindo a tabela para se manter comendo doce. Nesse caso, eu gosto de colocar, por exemplo, depois do almoço. Tá? Ou depois do jantar. Principalmente depois do almoço é mais interessante. Porque depois do almoço entra na questão que você me perguntou sobre volume de comida. Isso. Quando você coloca mais proteína na dieta, quando você coloca mais fibras, né, tem um carboidrato ali de uma boa qualidade, você tem um controle glicêmico melhor. Aí você consegue encaixar o doce. Colocando um doce no meio da tarde ou depois do almoço, você tem uma estimulação da insulina completamente diferente. Simplesmente pelo fato de que tem outros alimentos envolvidos ali, porque quando você come, vira tudo um bolo. Não vai ser contabilizado. Olha, aqui tem doce de leite, vamos aumentar a glicemia. Vamos aumentar a insulina. No caso, um alimento com mais fibra conseguiria, de certa forma, atenuar ou atrasar o pico de insulina dado pelo doce ali no meio? Seria mais ou menos isso? Exatamente. Ele consegue controlar a elevação dessa insulina. Tá? E a gente consegue colocar a pessoa para comer esse doce. A vantagem disso é que ela vai matar a vontade de comer o doce dela e ela vai passar mais tempo saciada. Agora, se ela come no meio da tarde, vai passar uma hora, ela está morrendo de vontade de comer de novo. E o quê? Doce de novo.
Justamente porque teve esse aumento da glicemia e teve essa queda muito brusca e ela vai querer mais doce. Né? É entender que é um sistema realmente de recompensa que a gente tem ali. Então você tem o doce, você tem aquele prazer satisfatório, uma coisa gostosa, a tua insulina sobe, de repente a tua insulina cai. Tem muita gente que acha que a fome aumenta porque a insulina está alta. Mentira. A fome aumenta porque a insulina cai. Então a insulina caiu, então quando a insulina cai, a gente tem esse efeito orexígeno de aumento de fome. Glucagon e insulina, um contra o outro ali. Então, baixou a insulina, a fome vai vir, entendeu? Se você não come, o cortisol está aumentando. Cortisol e dopamina estão ali. Entendeu? Por quê? Porque é uma motivação para comer alguma coisa. Então você fica motivado para comer o doce, você não come o doce, teu cortisol está ficando cada vez mais alto, você está ficando mais estressado e vira uma bola de neve, cara. Você percebe que a galera chega no fim da noite e ele vai destruir tudo, porque ele não fez esse controle ao longo do dia, sabe? Tanto da questão da própria insulina, tá? Quanto da divisão dos alimentos. E a pessoa às vezes também acorda no outro dia já sem fome, não toma um café direito, aí atrasa a ingestão calórica e fica mais pro final da noite e acaba comendo ainda mais porque não comeu o dia todo, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Nesse sentido, eu vi ali que você falou do doce. Eu não gosto de doce, né? Inclusive, quando a gente foi fazer o meu cardápio, eu relatei lá para você. Eu não faço questão de doce. Aquele iogurte natural com whey que você colocou lá já para mim, às vezes, dependendo do whey que eu coloco, ainda já fica no limite do doce. Não conseguiria. A gente tentou mel ali, não é um negócio que me dá uma percepção de fadiga muito ruim, assim, fico muito cansado. E outra, eu não gosto de exatamente por isso, assim, eu não gosto de brincar com o meu paladar, sabe? Ficar, não, cara, dá uma sujada aí. Muita gente me manda assim no Instagram, velho. Você tem que sujar um pouco para subir peso. Quando a gente tava com a dieta mais hipercalórica, você tem que sujar um pouco para subir peso, mete um meio vidro de doce de leite. Cara, eu não curto, porque a percepção de sabor dos outros pratos fica bagunçada. Não é simples depois você comer uma batata doce ou um arroz ou uma batata inglesa depois de ficar comendo toda hora doce, né? Isso é uma questão pessoal minha, realmente não me arrisco. Então acho que o pessoal tem que entender, não precisa ficar se forçando, né? Agora, uma coisa que me gera curiosidade, eu por muito tempo atendi muito bodybuilder, que é um nicho bem particular dentro da nutrição, né? O pessoal acho que respeita outras regras ali por questões de hormônio, a pessoa está muito mais num contexto anabólico e etc. Tinha um que eu atendia que ele fazia uma dieta limpa, só limpa. Limpa. Ele não gostava de cheat meal, assim, ele não gostava de comer refeição livre. Hambúrguer com batata, pizza, não era a praia dele. Depois de um tempo ele mudou de coach, ele mudou de treinador e o cara fez questão de colocar refeição livre. Eu não sei daí o que aconteceu, né? Não entro nessas questões, mas sei porque foi me relatado. Mas por que esse treinador dele fez isso, cara? É uma estratégia para aumentar caloria ou nesse contexto do bodybuilder, vamos falar agora nesse contexto de performance, né? Aquela comida, aquela cheat meal ali naquele contexto tem uma função? Tipo, vamos colocar umas gorduras saturadas aí para dar uma melhorada em alguma coisa? Existe isso ou é realmente para bater caloria? Cara, no mecanicista é lindo, né? Então você vai ver pessoas colocando funções metabólicas ali lindas no papel, né? Aumento dos hormônios da tireoide, vai ter aumento de T3, se você aumenta carboidrato. Por conta da comida... Por conta do excesso de carboidrato, na verdade, que seria um refeed. Entendi. Né? Você vai aumentar, você vai comer ali, vai ter um aumento da leptina, da leptina cai, vai ter todo... Só que não tem nenhum estudo que realmente mostra isso. Entendeu? A gente não feeling. É feeling. A gente não tem estudos que mostram isso. Esse efeito que ele está tendo, cara, tem duas coisas que a galera percebe da cheat meal aí. Depois que passa um tempo sem fazer, né? Se você faz toda semana, você não nota tanto isso. Mas se você faz uma vez a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, você vai fazer uma comida que tem muita caloria, muito carboidrato, muito sódio, né? Não está consumindo muita água naquele dia. O que acontece no dia seguinte?
você acorda com pump, cara. Acorda cheio, né? Acorda cheio. Entendeu? Porque você fez um refeed. Basicamente, você colocou glicose para dentro e colocou sal para dentro e teve retenção de água. E às vezes você tá um tempo depletado. Exatamente. Suando. Essa cheat meal ela tem um efeito social muito mais importante do que um efeito metabólico em si. A gente consegue fazer com uma refeição, fazendo um refeed, aumentando a quantidade de calorias, né? Como eu estou fazendo com você quando você vai correr. Eu estou fazendo como se fosse um refeed. Eu aumento as calorias nesses dias, mas, cara, você nem percebe, porque eu estou aumentando caloria líquida, eu estou colocando outros alimentos ali que você faz. Esse refeed a gente pode fazer por um dia, você pode fazer por 2, 3 dias, até uma semana fazendo esse refeed. A questão de sujar, a refeição livre, como eu falei, ela tem um efeito social, e assim, ela só vai funcionar no contexto cultural, cara. Não tem... Você pode falar o que você quiser, cara. Não tem justificativa nenhuma de você encher o cara de Doritos e né, comida hiper palatável para isso. É uma maneira que eles encontraram que facilita o processo. Então, o cara adesão dietética exatamente. do cara. Vai facilitar a adesão. O cara fica mais motivado. Às vezes ele treina pesado para chegar naquele dia. Mas você percebe que ele ainda é submisso à comida, né? Porque se ele tá treinando tudo certinho, tá passando a semana inteira desejando aquela cheat meal, cara, é um estalo para ele criar um transtorno alimentar ali e desandar. O que acontece com a galera que compete no fisiculturismo? Os iniciantes. Cara, depois da